O voo final de Amelia Earhart, uma lenda envolta em mistério. A história de Amelia Earhart, a aviadora intrépida que desafiou os céus e as convenções, continua a cativar a imaginação do mundo. Seu desaparecimento em 1937, no auge de sua ambiciosa circunnavegação do globo, não apenas deixou um vazio no firmamento da aviação, mas forjou um enigma que, décadas depois, continua sem resposta. Para desvendar esse mistério inquietante, devemos primeiro mergulhar na vida de uma mulher que encarnou a audácia e a rebeldia em uma era de limitações para o potencial feminino. A ascensão de um ícone. Além da cabine nascida no Kansas em 1897, Amelia Earhart não foi simplesmente uma piloto. Foi um farol de coragem, um símbolo da luta pela igualdade em um mundo em lenta transformação. Sua paixão pela aviação, acesa em 1920 durante uma exibição aérea, a impulsionou a obter sua licença de piloto em 1923, tornando-se a 16ª mulher nos Estados Unidos a alcançar tal feito. Sua ascensão meteórica começou em 1928, ao ser a primeira mulher a cruzar o Atlântico por via aérea, embora como passageira. Um marco que, embora histórico, a deixou ansiando por mais. Em 1932, ela inscreveu seu nome nos anais da história ao se tornar a primeira mulher e a segunda pessoa, depois do lendário Charles Lindbergh, a voar sozinha através do Atlântico. A extenuante viagem de 15 horas de Newfoundland até a Irlanda do Norte a catapultou ao estrelato mundial. No entanto, a ambição de Earhart ardia ainda mais ferozmente. Ela quebrou recordes incessantemente. A primeira a voar sozinha do Havaí para a Califórnia, de Los Angeles para a Cidade do México e sem escalas da Cidade do México para Newark. Cada triunfo redefiniu o que era considerado possível. Com sua jaqueta de couro, seu cabelo curto e sua confiança radiante, Earhart transcendeu a cabine para se tornar um ícone cultural. Além de suas proezas aéreas, ela defendeu os direitos das mulheres, desenhou roupas e até escreveu colunas para a revista Cosmopolitan, instando as mulheres a conquistar cenários dominados por homens. Seu desaparecimento durante aquele fatídico voo de 1937 não apenas deixou um mistério, mas também um vazio, consolidando-a como um símbolo de ambição intrépida cujo legado perdura. A ousada promessa da circunnavegação. Em 1937, Amelia Earhart, aos 39 anos, planejava sua viagem mais ambiciosa até então: circunnavegar o mundo ao longo do Equador. Uma rota de 47.100 quilômetros, nunca antes tentada. Não se tratava apenas de quebrar outro recorde. Era uma declaração audaciosa para demonstrar que as mulheres podiam realizar feitos iguais aos dos homens em habilidade, coragem e resistência. Como a própria Earhart disse celebremente: as mulheres devem tentar fazer as coisas como os homens tentaram. Quando fracassam, seu fracasso deve ser apenas um desafio para os outros. Por muitos anos, os detalhes do último voo de Earhart foram a janela mais clara para seu enigmático desaparecimento. Em junho de 1937, Earhart e seu navegador, Fred Noonan, partiram de Miami, começando sua expedição ao redor do mundo. Esta não foi sua primeira tentativa. Um esforço anterior, que partiu da Califórnia, terminou com um acidente no Havaí. Esta segunda tentativa seguiu na direção oposta, rumo ao leste em vez do oeste. Seu Lockheed Electra 10. E modificado, estava especialmente equipado para a viagem, com tanques de combustível adicionais que substituíam os assentos dos passageiros. O silêncio envolvente do Pacífico. No início de julho, eles haviam completado quase 2/3 de sua viagem, após terem voado de Miami, passando pela América do Sul, cruzando o Atlântico até a África e depois o Oceano Índico até o Sudeste Asiático.
Em 2 de julho de 1937, Earhart e Noonan decolaram de Lae, Nova Guiné, com destino à minúscula ilha Howland, uma faixa de terra plana de apenas 2,4 quilômetros de comprimento no meio do vasto Oceano Pacífico. Este trecho era, talvez, o mais desafiador de sua viagem. Um voo de 4.000 quilômetros sobre mar aberto em direção a um objetivo diminuto. Para ajudá-los, o navio patrulha Itasca, da Guarda Costeira Americana, estava estacionado perto da ilha Howland para fornecer-lhes guia por rádio. O que sabemos pelas transmissões de rádio é que algo deu terrivelmente errado. Às 7h42 da manhã, hora local, Earhart comunicou por rádio: "Devemos estar sobre vocês, mas não podemos vê-los. O combustível está acabando. Não conseguimos nos comunicar com vocês por rádio. Voamos a 300 metros." A tripulação do navio ouviu seu sinal, mas não conseguiu estabelecer comunicação bidirecional. Sua última transmissão confirmada chegou às 8h43 da manhã. "Estamos na linha 1573237. Repetiremos esta mensagem em 6210 kHz. Aguardando e ouvindo em 6.210 kHz. Navegamos norte-sul." Em seguida, um silêncio. Um silêncio sepulcral que tem ecoado desde então. Um mistério que se recusa a desaparecer. O governo dos Estados Unidos lançou o que então foi a busca marítima e aérea mais cara da história, abrangendo 630.000 quilômetros quadrados de oceano. Após 16 dias, declararam Earhart e Noonan perdidos no mar. É aqui que o rastro se perdeu. A conclusão oficial foi simples, mas insatisfatória. Earhart ficou sem combustível enquanto procurava a ilha Howland, caiu no Oceano Pacífico e o avião afundou até o fundo do oceano sem deixar vestígios. Mas o mistério do desaparecimento de Earhart não se desvaneceu com o tempo. Pelo contrário, tornou-se mais forte. O que realmente aconteceu naquele vasto e implacável oceano? O avião caiu, afundando sem deixar vestígios, ou a verdade é muito mais complexa e ilusória? O enigma de Amelia Earhart perdura, um testemunho de seu espírito indomável e do poder persistente do desconhecido. O véu persistente do mistério de Amelia Earhart. Novas pistas e antigos enigmas. 8 décadas de buscas incansáveis, milhões de dólares investidos e um sem fim de teorias contrapostas. O desaparecimento de Amelia Earhart, a intrépida aviadora que desafiou os céus, continua sendo um dos maiores enigmas da história da aviação. Das profundezas do Pacífico às ilhas remotas, cada expedição trouxe consigo a esperança de uma resposta, apenas para mergulhar novamente no véu do desconhecido. Mas em meio a este labirinto de especulações, uma teoria, forjada na sutileza de um erro humano, ressurgiu com uma força renovada, prometendo talvez a chave para desvendar o mistério de uma vez por todas. A busca interminável. Do Pacífico próximo às teorias remotas. Imediatamente após o desaparecimento de Earhart e seu navegador, Fred Noonan, em julho de 1937, a Marinha dos Estados Unidos mobilizou uma frota sem precedentes de porta-aviões, encouraçados e dezenas de aviões. A busca inicial se concentrou nas vastas águas próximas à ilha Howland, o minúsculo ponto no Pacífico que Earhart nunca alcançou. No entanto, apesar da magnitude do esforço, nenhum único vestígio foi encontrado. Nem um pedaço de fuselagem, nem uma balsa salva-vidas, nem uma mancha de óleo que pudesse indicar o destino do Electra. O oceano engoliu seu segredo por completo. Na década de 1980, uma luz de esperança surgiu de uma teoria alternativa proposta pelo Grupo Internacional para a Recuperação de Aeronaves Históricas, TIGAR. Liderados por Richard Gillespie, o TIGAR sugeriu que Earhart e Noonan poderiam ter feito um pouso forçado na ilha Nikumaroro, antiga Gardner.
a quase 640 quilômetros a sudeste de Howland. Ao longo de 13 expedições a Nikumaroro, o Tigard desenterrou pistas tentadoras, embora não conclusivas, um pedaço de revestimento de alumínio de avião, plexiglass semelhante ao das janelas do Electra, um sapato feminino da década de 1930 e até um frasco que poderia ter contido creme para sardas, conhecido por ser usado por Earhart. Cada achado alimentava a esperança, mas a prova irrefutável continuava sendo elusiva. Outras teorias surgiram e se desvaneceram com o tempo. O aviador e pesquisador Elgin Long, por exemplo, sugeriu em seu livro de 1999, Amelia Earhart, O Mistério Resolvido, que Earhart simplesmente ficou sem combustível perto da ilha Howland e caiu nas profundezas do oceano. Seus cálculos detalhados sobre o consumo de combustível e as localizações das transmissões de rádio forneceram um caso convincente para essa hipótese. No entanto, 2 buscas com sonar em águas profundas realizadas pelo Instituto Wade em 2009, abrangendo 2 milhas quadradas do fundo oceânico perto de Howland, não encontraram nada conclusivo. Em 2012, até o renomado oceanógrafo Robert Ballard, famoso por descobrir o Titanic, juntou-se à busca com sua avançada tecnologia submarina, mas também retornou sem resultados definitivos. Algumas teorias se aventuraram em territórios mais controversos. Uma delas sugeriu que Earhart e Noonan foram capturados pelas forças japonesas após desembarcarem nas Ilhas Marshall, enquanto outra afirmou que retornaram secretamente aos Estados Unidos sob novas identidades. Um documentário do History Channel de 2017 reacendeu brevemente o interesse ao apresentar uma fotografia que supostamente mostrava Earhart e Noonan vivos sob custódia japonesa. No entanto, essa afirmação foi rapidamente desmentida quando os pesquisadores descobriram que a mesma foto havia sido publicada em um livro de viagens 2 anos antes do voo de Earhart. Cada expedição, cada nova tecnologia e metodologia produziu o mesmo resultado: pistas promissoras que, no final, não levaram a nada definitivo. A alarmante falta de provas físicas, a ausência de restos humanos ou de destroços significativos deixou a porta aberta para especulações incessantes e uma busca contínua. Com o passar das décadas, parecia que o mistério nunca seria resolvido. Um detalhe humano: a teoria da linha internacional de mudança de data. No entanto, entre as inúmeras teorias sobre o desaparecimento de Earhart, uma explicação particularmente convincente surgiu em 2010 que, curiosamente, seria crucial para uma descoberta de 2024. Esta teoria, conhecida como a Teoria da Linha Internacional de Mudança de Data, foi proposta pela primeira vez por Ellie Smith, uma ex-funcionária da NASA e piloto amadora que abordou o mistério da perspectiva de um navegador. A teoria de Smith se concentra em um simples erro humano que poderia ter tido consequências catastróficas: não levar em conta a travessia da linha internacional de mudança de data. Durante voos longos, navegadores experientes como Fred Noonan recorriam à navegação astronômica, utilizando leituras de sextante das estrelas e do Sol para determinar a posição. Esses cálculos, complexos e precisos, exigiam informações de tempo e data absolutamente exatas. A linha internacional de mudança de data, uma fronteira invisível que zigue-zagueia pelo Pacífico, apresenta um desafio único para os navegadores. Ao cruzá-la de oeste para leste, perde-se um dia. Ao cruzar de leste para oeste, ganha-se um dia. O voo de Earhart e Noonan de Ley, Nova Guiné, até a ilha Howland, cruzou esta crucial fronteira, o que exigia um ajuste em seus cálculos de navegação. Smith teorizou que, após 17 horas de voo exaustivo e sob o estresse da missão, Noonan pode ter esquecido de ajustar essa mudança de data. Esse simples descuido teria resultado em um erro de navegação para oeste,
de aproximadamente 96 quilômetros, colocando seu destino em uma zona de busca completamente diferente da que a maioria das expedições anteriores havia rastreado. O que tornou esta teoria particularmente convincente foi seu profundo componente humano. Mesmo o navegador mais hábil poderia cometer um erro assim sob condições extremas. O estresse e a fadiga de um voo maratoniano, a pressão de guiar uma pequena aeronave através de milhares de quilômetros de mar aberto e o desafio de localizar uma diminuta ilha com combustível limitado. A teoria da linha de mudança de data rapidamente ganhou força entre especialistas em aviação e historiadores, porque não exigia elaboradas teorias conspiratórias nem cenários improváveis. Baseava-se em uma falha humana compreensível, um deslize que, nas vastas extensões do Pacífico, poderia ter selado o destino de dois pioneiros. E agora, décadas depois, esta sutil mas poderosa explicação poderia finalmente estar revelando seus segredos. Reviravolta dramática no mistério de Amelia Earhart. Possível achado do avião perdido após quase 87 anos. Depois de mais de 8 décadas de especulações e buscas infrutíferas, um raio de esperança iluminou o enigmático destino de Amelia Earhart, a intrépida aviadora que cativou o mundo. Uma empresa de robótica marinha anunciou o que poderia ser o achado mais significativo até a data. Imagens de sonar que revelam uma aeronave no fundo do oceano, suspeitosamente parecida com o icônico Lockheed 10E Electra de Earhart. Este possível avanço, guiado por uma engenhosa teoria que considera um simples erro humano, promete reescrever a história e, talvez, pôr fim a um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. A teoria do erro humano, um novo rumo na busca. A persistente ausência de rastros físicos e a frustração de inúmeras expedições sempre deixaram a porta aberta para a especulação. No entanto, em meio a esse mar de incerteza, uma teoria destacada ganhou terreno: a teoria da linha internacional de mudança de data. Essa hipótese, nascida da perspectiva de um navegador e proposta por Ellie Smith, ex-funcionária da NASA, não exigia intrincadas conspirações, mas simplesmente reconhecia a possibilidade de um erro humano em uma situação de altíssima pressão. A teoria de Smith sugeria que o navegador Fred Noonan, após 17 extenuantes horas de voo e sob a imensa pressão de guiar a aeronave a um diminuto ponto no Pacífico, pode ter esquecido de ajustar seus cálculos ao cruzar a vital linha internacional de mudança de data. Esse deslize, aparentemente menor, teria resultado em um erro de navegação de aproximadamente 96 quilômetros a oeste da ilha Howland, enviando o avião a uma zona de busca que, até agora, havia permanecido inexplorada a fundo. As profundidades nesta região alcançam os 5.000 metros, um abismo marinho onde a pressão é esmagadora. Foi precisamente essa teoria que guiaria Tony Rommel e a equipe da Deep Sea Vision, DSV, a um possível ponto de virada na investigação, quase 87 anos após o desaparecimento de Earhart. Como agora sabemos, às vezes a explicação mais plausível é a correta, especialmente quando fornece a evidência física que as teorias anteriores não puderam proporcionar. O surpreendente anúncio de janeiro de 2024, o fim de um enigma. O possível avanço no mistério de Earhart ocorreu em janeiro de 2024, quando a Deep Sea Vision, DSV, uma inovadora empresa de robótica marinha sediada em Charleston, Carolina do Sul, anunciou uma descoberta que chocou as comunidades aeronáutica e arqueológica. Eles haviam capturado imagens de sonar que mostravam o que parecia ser uma aeronave no fundo do oceano, com a distintiva forma de cauda dupla e dimensões semelhantes ao desaparecido Lockheed 10E Electra de Earhart. A ambiciosa operação foi liderada por Tony Rommel,
ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos EMEUA e CEO da Deep Sea Vision. Romeu não era apenas mais um investigador que se lançava na disputa. Ele havia reunido uma equipe de 16 membros e investido recursos consideráveis na busca, incluindo a compra de um drone submarino de 9 milhões de dólares modificado especificamente para esta missão. Fui fascinado pelo mistério de Earhart desde criança, declarou Romeu aos jornalistas após a descoberta, com uma emoção palpável. Mas não se tratava apenas de um interesse pessoal. Abordamos isso cientificamente, usando a teoria da linha de mudança de data para buscar em zonas que nunca haviam sido investigadas adequadamente. A área de busca era imensa. Mais de 13.400 quilômetros quadrados de fundo oceânico a oeste do local previsto para o pouso de Earhart. Utilizando o avançado drone submarino autônomo Kongsberg Discovery Hugin 6000, a equipe da DSV realizou varreduras sistemáticas do leito marinho. Cada imersão deste veículo não tripulado durou quase 2 dias, coletando terabytes de dados em profundidades que alcançavam os 5.000 metros, onde a pressão supera os 3.800 kg por centímetro quadrado. O grande avanço ocorreu quando as imagens do sonar revelaram um objeto com uma forma inconfundível, a aproximadamente 160 quilômetros da ilha Howland. O objeto parecia ter as características caudas duplas e as dimensões precisas que concordavam com o avião de Earhart. A confiança de Romeu era palpável. Seria muito difícil me convencer de que não se trata de um avião nem do avião de Amélia. O que tornou este descoberta particularmente convincente foi sua localização. O objeto foi encontrado precisamente na zona predita pela teoria da linha de mudança de data, uma região que as buscas anteriores haviam ignorado. Se Noonan cometeu um erro de navegação ao cruzar a linha internacional de mudança de data, é exatamente onde o avião teria caído depois de ficar sem combustível. A análise inicial das imagens do sonar sugeriu que a aeronave realizou um pouso relativamente controlado na água. O sinal da aeronave que vemos na imagem do sonar sugere que ela teria feito o possível para pousar suavemente na água, explicou Romeu. Isso coincidia com o que os especialistas acreditavam que um piloto experiente, como Earhart, faria ao se deparar com um inevitável esgotamento de combustível. Tentar um pouso controlado no mar para maximizar as chances de sobrevivência. A descoberta despertou o interesse imediato de importantes instituições. O Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian expressou sua curiosidade, e a curadora de aeronáutica, Dorothy Cochrane, declarou: "Estamos intrigados com as imagens iniciais da DSV e acreditamos que merecem outra expedição na busca contínua pelo avião de Amelia Earhart, perto da ilha Howland." O próximo capítulo: Confirmação e o legado da tecnologia submarina. No entanto, a equipe da Deep Sea Vision sabe que as imagens do sonar por si só, embora promissoras, não constituem uma prova definitiva e irrefutável. O próximo passo crítico exigirá um exame muito mais detalhado dos destroços, utilizando câmeras de alta resolução e, se possível, a recuperação de artefatos que possam identificar de forma conclusiva o avião como o Electra de Earhart. Mas antes, eles devem descartar a possibilidade de que o que estão vendo seja algo completamente distinto, talvez uma formação geológica previamente desconhecida ou os restos de outra aeronave afundada. A descoberta de 2024 e a posterior confirmação esperada em 2025 não teriam sido possíveis sem os notáveis avanços na tecnologia de exploração de águas profundas. A busca pelo avião de Earhart é um testemunho eloquente de quanto as capacidades de busca submarina avançaram desde as primeiras tentativas nas décadas de 1980 e 1990. Operação da Deep Sea Vision estava o Hugin 6000, um veículo submarino autônomo, AUV,
que representa a vanguarda da tecnologia de exploração oceânica. Com 6 metros de comprimento e mais de 2 toneladas de peso, este navio amarelo em forma de torpedo opera de forma completamente independente, uma vez programado e implantado, sem necessidade de amarras ou de guia humana constante. Sua capacidade de cobrir vastas áreas do fundo do mar em profundidades extremas, coletando dados com uma precisão sem precedentes, transformou a arqueologia submarina e a busca por naufrágios. Se este achado for confirmado como o avião de Amelia Earhart, não só resolverá um dos mistérios mais fascinantes da história, mas também honrará o legado de uma pioneira cuja audácia continua a inspirar, mesmo no silêncio abissal do oceano. Revelações surpreendentes no abismo. A tecnologia que poderia ter encontrado. Amelia Earhart. O mistério de Amelia Earhart, que cativou o mundo por quase 87 anos, parece estar à beira de uma resolução. Uma audaciosa equipe de exploração submarina, armada com tecnologia de ponta e uma fé inabalável em uma teoria há muito debatida, revelou o que poderiam ser as primeiras imagens reais do icônico Lockheed 10E Electra no leito marinho. Uma jornada de décadas, impulsionada pela curiosidade e inovação, levou a humanidade às profundezas inexploradas do oceano, revelando um segredo que o tempo e as águas haviam guardado zelosamente. A vanguarda tecnológica, que desafiou o abismo. A chave para este avanço surpreendente reside em uma proeza tecnológica. O Hugin 6000, um veículo submarino autônomo, AUV, que redefine os limites da exploração oceânica. O que torna o Hugin 6000 especial é sua capacidade de manter um posicionamento preciso em profundidades extremas, explicou Craig Wallace, presidente de operações da DSV, que supervisionou pessoalmente as modificações do equipamento. A tecnologia de busca anterior simplesmente não conseguia enfrentar os desafios combinados da imensa profundidade, da pressão esmagadora e da área de cobertura massiva que esta missão exigia. O sonar de abertura sintética do Hugin 6000 proporcionou uma resolução 10 vezes maior do que a dos sistemas convencionais, capaz de distinguir objetos de apenas 1 centímetro, mesmo em profundidades de 6.000 metros. Essa precisão foi absolutamente crucial para identificar a forma característica de uma aeronave que passou quase 9 décadas no implacável fundo do oceano. O investimento de $9 milhões nesta tecnologia permitiu à equipe da Deep Sea Vision, DSV, cobrir mais terreno com uma eficiência sem precedentes em qualquer busca anterior do avião de Earhart. O drone podia operar continuamente por até 48 horas, explorando aproximadamente 130 milhas quadradas de fundo do mar em uma única missão, uma área que teria levado semanas ou meses para ser estudada com tecnologia mais antiga. O processamento de dados representou outro obstáculo tecnológico significativo. Cada missão gerava terabytes de dados de sonar que exigiam um software incrivelmente sofisticado para sua análise. A equipe empregou algoritmos de inteligência artificial, IA, para ajudar a identificar possíveis objetos artificiais entre as inúmeras e muitas vezes enganosas formações naturais do fundo do mar. Basicamente, estamos procurando uma agulha em um palheiro do tamanho de Los Angeles, disse Romeo durante a busca. Sem a análise assistida por IA, teríamos passado anos revisando imagens de sonar. Para as missões de acompanhamento, realizadas no final de 2024 e início de 2025, a equipe implantou equipamentos especializados adicionais, incluindo câmeras de alta definição capazes de operar sob pressão extrema e braços manipuladores capazes de coletar amostras ou artefatos, se necessário. Talvez o mais impressionante tenha sido o sofisticado sistema de navegação que permitiu a esses veículos manter sua localização precisa, apesar das poderosas correntes oceânicas e da ausência de sinais GPS nas profundidades.
Através de uma combinação de registros de velocidade Doppler, navegação inercial e comunicações periódicas na superfície, os AUVs puderam rastrear sua posição com uma precisão de metros, mesmo em profundidades de vários quilômetros. Essa revolução tecnológica na exploração de águas profundas não só tornou possível o possível achado do avião de Earhart, mas está transformando nossa capacidade de investigar a parte menos explorada do nosso planeta, as profundezas oceânicas. Do eco do sonar à confirmação visual. Uma odisseia de verificação. A descoberta inicial do sonar em janeiro de 2024 foi apenas o começo de um rigoroso processo de verificação. O rigor científico exigia múltiplas linhas de evidência antes de declarar o mistério resolvido. Ao longo de 2024 e início de 2025, a equipe da Deep Sea Vision e as organizações associadas realizaram uma série de investigações cada vez mais detalhadas de seu achado. O primeiro obstáculo surgiu em novembro de 2024, quando as imagens de sonar de acompanhamento sugeriram inicialmente que o objeto poderia ser uma formação rochosa não identificada previamente. Esse contratempo temporário evidenciou os desafios inerentes à interpretação dos dados de sonar de profundidades extremas, onde as anomalias geológicas podem imitar objetos artificiais. No entanto, análises posteriores, utilizando técnicas de processamento de imagem aprimoradas e algoritmos mais sofisticados, finalmente confirmaram características distintivas da aeronave que nenhuma formação natural poderia explicar. A forma, a estrutura e os contornos revelaram padrões inconfundíveis de um objeto projetado pelo homem. Em dezembro de 2024, com a confiança reforçada, a equipe retornou ao local com equipamentos ainda mais sofisticados, incluindo câmeras de alta resolução montadas em veículos operados remotamente, ROVs, capazes de se aproximar muito mais do objeto no fundo do mar. Essas inspeções visuais forneceram as primeiras fotografias reais do que jazia a quase 4.800 metros abaixo da superfície. Quando vimos as primeiras imagens chegarem, reinou um silêncio absoluto na sala de controle, relatou Sarah Chen, membro da equipe e arqueóloga marinha que se juntou à expedição de verificação. Observamos o que era claramente um avião com a distintiva configuração de cauda dupla do Lockheed Electra. O revestimento de alumínio havia corroído sim, mas a forma da fuselagem era inconfundível, não havia dúvida. A evidência visual revelou várias características-chave que o identificavam consistentemente com o avião de Earhart. As dimensões coincidiam com os 16 metros de comprimento e 11,5 metros de envergadura do Electra. A configuração do trem de pouso estava correta e partes das estruturas de montagem exclusivas do motor permaneceram incrivelmente intactas, resistindo a quase um século de corrosão e pressão. No início de 2025, uma terceira expedição levou o processo de verificação um passo adiante, utilizando equipamento especializado para coletar pequenas amostras e realizar análises in situ. Um espectrógrafo confirmou a presença de ligas de alumínio compatíveis com a fabricação de aeronaves da década de 1930. Mas o mais convincente foi a emocionante descoberta de um número de série parcial em um componente crítico, um número que, de acordo com as primeiras comparações, coincidia com o do Lockheed Electra de Amelia Earhart. Este achado, se confirmado plenamente, não só fecharia um capítulo da história, mas também honraria a memória de uma mulher que voou além das fronteiras de seu tempo. A aventura de Amelia Earhart nos céus encontrou finalmente seu eco nas profundidades do oceano. Mistério resolvido: o avião de Amelia Earhart, encontrado nas profundezas do Pacífico. Após 88 anos de buscas incansáveis e teorias conflitantes, o enigmático destino de Amelia Earhart e seu navegador,
Fred Noonan, foi finalmente desvendado. Com uma certeza que supera 95%, a equipe da Deep Sea Vision anunciou a descoberta do icônico Lockheed 10E Electra nas gélidas profundezas do Pacífico, a 160 quilômetros a oeste da ilha Howland. Essa descoberta monumental, que valida uma engenhosa teoria sobre um erro de navegação, não só encerra um dos maiores enigmas da aviação, mas também propiciou uma surpreendente reconciliação com achados em uma remota ilha, tecendo uma narrativa unificada das últimas horas da lendária aviadora. A prova definitiva emerge do abismo. A confirmação veio por meio da tecnologia de ponta e de um meticuloso processo de verificação. Talvez o mais convincente tenha sido a própria localização, explicou um emocionado Tony Romeo, CEO da Deep Sea Vision, em uma coletiva de imprensa realizada em fevereiro de 2025, acompanhado por representantes do Instituto Smithsonian e historiadores da aviação. Os restos estavam exatamente onde teriam estado se a teoria da linha de data estivesse correta, a aproximadamente 160 quilômetros a oeste da ilha Howland. Essa localização, durante décadas inexplorada a fundo, faz sentido ao se integrar com modelos computadorizados das taxas de consumo de combustível, as condições meteorológicas prevalecentes em 1937 e as trajetórias de voo mais plausíveis. Tudo isso confirmou que essa posição coincidia perfeitamente com a última transmissão de rádio de Earhart, onde ela relatou voar ao longo da linha de posição 157-37. Agora podemos afirmar com mais de 95% de certeza que encontramos o Lockheed Electra de Amelia Earhart, anunciou Romeo, visivelmente comovido. A combinação da localização precisa, das dimensões exatas do avião e das características de identificação específicas visíveis nas imagens do sonar e, posteriormente, nas fotografias de alta resolução, praticamente não deixa espaço para explicações alternativas. Embora alguns artefatos da aeronave permaneçam no fundo do oceano devido a problemas de conservação e às imensas dificuldades técnicas para recuperá-los em tais profundidades, a evidência fotográfica e analítica tem sido suficiente para convencer a maioria dos especialistas de que o maior mistério da aviação finalmente foi resolvido, após 88 anos de busca incansável. Uma virada surpreendente. Os achados de Nikumaroro se unem à trama. Enquanto a descoberta da Deep Sea Vision ganhava as manchetes e parecia confirmar a teoria do acidente em alto mar, outra expedição estava simultaneamente explorando um ângulo completamente diferente, mas igualmente intrigante. Desde janeiro de 2025, o Dr. Richard Pettigrew, diretor executivo do Instituto do Legado Arqueológico em Eugene, Oregon, liderou uma equipe que investiga Nikumaroro, antiga ilha Gardner, um atol remoto a cerca de 640 quilômetros a sudeste da ilha Howland. A teoria de Nikumaroro há muito tempo competiu com o cenário da queda no mar. Essa hipótese sugere que, após não encontrar a ilha Howland, Earhart e Noonan poderiam ter tido combustível suficiente para chegar a essa massa de terra alternativa, onde sobreviveram por um tempo como náufragos antes de perecer. Outros buscaram sem sucesso, mas cedo ou tarde alguém conseguirá, declarou o doutor Pettigrew à imprensa, reconhecendo o histórico frustrante de buscas anteriores. A expedição de verão de 2025 do Dr. Pettigrew focou no que eles denominaram o Objeto Tarawa, uma anomalia metálica e reflexiva na costa norte da lagoa de Nikumaroro, que, segundo imagens de vídeo via satélite e drones, poderia ser restos de uma aeronave. O que eles encontraram foi surpreendente. Vários artefatos convincentes, incluindo fragmentos de alumínio compatíveis com a construção de aeronaves da década de 1930,
peças de plexiglass que coincidiam com as janelas do Electra e itens pessoais, incluindo um recipiente compacto que poderia ter contido creme para sardas, algo que Earhart costumava usar. Mas o mais intrigante foi a descoberta de uma impressão digital parcial preservada em um artigo de couro deteriorado, que cientistas forenses estão comparando com as impressões conhecidas de Earhart de sua solicitação de licença de piloto. As primeiras análises sugerem uma possível correspondência, embora os resultados finais estejam pendentes. Esse achado, se confirmado, adicionaria uma camada de autenticidade inegável à presença dos aviadores em Nikumaroro. Uma narrativa unificada. O mistério se desvenda em múltiplas frentes. Embora esses achados inicialmente parecessem contradizer a descoberta nas profundezas oceânicas, os pesquisadores agora propõem uma teoria unificadora, uma reviravolta dramática que entrelaça ambas as linhas de evidência em uma única e coerente narrativa. Não estamos mais considerando teorias opostas, mas evidências complementares, explicou o doutor Pettigrew em uma declaração conjunta com Tony Romeo em março de 2025, marcando um marco na colaboração científica. Isso pode abrir espaço para elementos de múltiplas teorias que antes pareciam mutuamente exclusivas. Com a evidência física finalmente disponível, tanto do sítio oceânico quanto de Nikumaroro, os pesquisadores em 2025 começaram a reconstruir uma reconstituição plausível das últimas horas de Earhart e Noonan, uma sequência coerente de eventos. A narrativa começa com a última transmissão de rádio confirmada de Earhart às 8h43 da manhã, quando ela informou que voava ao longo da linha de posição 157-37. Com base nos cálculos de combustível e no erro da teoria da linha de mudança de data, os especialistas agora acreditam que Earhart estava a aproximadamente 160 quilômetros a oeste de onde ela pensava estar, procurando desesperadamente a ilha Howland, enquanto as reservas de combustível se esgotavam. O erro de navegação causado pela travessia da linha internacional de mudança de data os colocou em uma zona de busca completamente diferente, explicou o Dr. Martin Jeffries, historiador de aviação que assessorou na análise. A hipótese unificadora sugere que, ao tentar um pouso controlado na água quando o combustível acabou, a fuselagem principal e uma seção da asa afundaram no mar, conforme identificado pela Deep Sea Vision. No entanto, partes da aeronave, talvez uma asa ou uma seção da cauda que se desprendeu durante o impacto com a água, poderiam ter flutuado em direção a Nikumaroro, arrastadas pelas mesmas correntes oceânicas que haviam transformado a ilha em um ponto de acumulação natural de detritos do Pacífico. Este surpreendente desfecho, que combina a tragédia do pouso forçado na água com a possível sobrevivência temporária em uma ilha remota, oferece uma explicação completa e comovente de um dos mistérios mais duradouros do século XXI. O legado de Amelia Earhart, pioneira audaciosa e símbolo de perseverança, finalmente é honrado com uma história que emerge das profundezas e das costas de um Pacífico silencioso. As últimas horas de Amelia Earhart, um mosaico reconstruído de evidências e mistério humano. Com a descoberta dos restos de seu avião nas profundezas do Pacífico e os intrigantes achados na remota ilha de Nikumaroro, o véu que cobria as últimas horas de Amelia Earhart e Fred Noonan começa a se dissipar. Os pesquisadores conseguiram reconstruir, com uma plausibilidade sem precedentes, os dramáticos momentos que se seguiram ao erro de navegação, pintando um quadro de bravura e adaptação diante do inevitável. Mas, para além da mecânica do acidente, o enigma de Earhart perdurou na imaginação coletiva, refletindo as complexidades de uma era e o eterno dilema da humanidade diante do progresso e da vulnerabilidade. A luta final.
um pouso controlado contra todas as probabilidades. Quando eles perceberam o erro, provavelmente não tinham combustível suficiente para corrigir o curso. Essa avaliação sombria resume o ponto de não retorno na fatídica missão de Earhart e Noonan. As simulações de voo, que incorporaram dados meteorológicos meticulosos de 2 de julho de 1937, sugerem que Earhart não tinha mais do que 30 minutos de voo após sua última transmissão. Como piloto experiente, seu instinto a teria levado a iniciar os preparativos para um pouso na água, enquanto ainda lhe restava combustível para manter o controle da aeronave. O estado dos destroços descobertos pela Deep Sea Vision é eloquente. A análise do campo de destroços mostra que a aeronave permaneceu praticamente intacta após o impacto, o que sugere um pouso relativamente suave em vez de um acidente catastrófico, observou Tony Romeo, referindo-se a um mapa de alta resolução do local. A distribuição dos destroços indica que ela fez exatamente o que os pilotos são treinados para fazer: pousar paralelamente às ondas para minimizar o impacto. Foi um pouso de emergência clássico em circunstâncias impossíveis. Um testemunho da perícia e da coragem de Earhart até o último momento. Um destino dividido. O avião afunda e os destroços flutuam. O que aconteceu imediatamente após o pouso na água é, por natureza, mais especulativo, mas agora está firmemente apoiado pela evidência física coletada em 2 locais distintos. A teoria predominante sugere que, após um pouso bem-sucedido na água, o Lockheed Electra permaneceu flutuando por um tempo, talvez horas, ou até um dia ou mais. Durante esse período crucial, as fortes correntes oceânicas da área começaram a desintegrar a aeronave, desprendendo alguns componentes mais leves devido à ação das ondas e da pressão. Esses componentes separados, que provavelmente incluíam partes da seção da cauda, uma seção da asa e alguns conteúdos leves do interior, foram arrastados pelas implacáveis correntes do Pacífico em direção a Nikumaroro. Isso explica de forma convincente os artefatos encontrados lá pelo Dr. Pettigrew e sua equipe, estabelecendo uma conexão direta entre o local do pouso e a remota ilha. Enquanto isso, a fuselagem principal, muito mais pesada e com o tempo cheia de água, finalmente afundou para seu local de descanso final nas profundezas abissais do oceano, a 160 quilômetros da ilha Howland. A questão se Earhart e Noonan sobreviveram ao pouso na água ainda é um mistério. Alguns analistas acreditam que eles podem ter extraído suprimentos de emergência e tentado usar a aeronave como uma balsa temporária, o que explicaria por que alguns objetos pessoais parecem ter sido removidos dos destroços. Outros sugerem que eles podem ter perecido no impacto ou logo depois devido a ferimentos ou exposição. A evidência não nos dá uma resposta definitiva sobre o destino final deles, reconheceu o Dr. Jeffries, historiador da aviação, mas nos diz o que aconteceu com a aeronave deles, um mistério que iludiu os investigadores por quase 9 décadas. Um ícone imperecível. Por que o mistério de Earhart cativou o mundo? A duradoura fascinação pelo desaparecimento de Amelia Earhart, que permaneceu tão enraizada em nosso imaginário coletivo por quase 9 décadas, merece ser explorada. Sua história transcendeu a mera história da aviação para se tornar um referente cultural ressonante que refletiu a evolução dos valores e percepções americanas ao longo do século XX e início do século XXI. Earhart desapareceu em um momento histórico singular, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando a influência americana se expandia globalmente e os papéis de gênero tradicionais começavam a ser questionados com uma força sem precedentes. Sendo uma das mulheres mais famosas do mundo no momento de seu desaparecimento,
Earhart representava possibilidades que pareciam, ao mesmo tempo, emocionantes e, para alguns setores conservadores, ameaçadoras à ordem estabelecida. O mistério de Earhart persistiu em parte porque ela desapareceu no auge de sua fama, durante uma época em que o rádio podia transmitir notícias para todo o mundo instantaneamente, mas antes que a televisão pudesse tornar os acontecimentos visualmente imediatos. Explicou a doutora Samantha Michaels, historiadora cultural especializada nos Estados Unidos do século XX. Isso criou as condições perfeitas para uma fascinação pública sustentada, deixando muito para a imaginação e para a especulação. O momento também coincidiu com o surgimento de tensões geopolíticas no Pacífico, que logo eclodiriam na Segunda Guerra Mundial. Esse contexto alimentou as teorias conspiratórias sobre o envolvimento japonês em seu desaparecimento, teorias que persistiram até bem entrado o século XXI, apesar da falta de provas que as apoiassem, adicionando uma camada de intriga e suspeita ao enigma. Cada geração reinterpretou a história de Earhart a partir de sua própria perspectiva, infundindo-lhe novos significados. Nas décadas de 1940 e 1950, ela foi retratada como uma patriota americana que se sacrificou por seu país. O movimento feminista da década de 1970 a acolheu como uma pioneira que desafiou as barreiras de gênero, inspirando milhões de mulheres a sonhar além dos limites impostos. Mais recentemente, ela foi reconhecida por alguns como um ícone LGBT+, devido à sua feroz independência e sua rejeição à feminilidade tradicional. Embora os historiadores debatam essa última caracterização, ela ressalta a capacidade de sua história de ressoar através de diversas lutas sociais. Finalmente, o mistério em si tornou-se uma poderosa metáfora da relação humana com o progresso tecnológico. Nossa aceitação e ansiedade simultâneas diante das máquinas que ampliam as capacidades humanas, ao mesmo tempo em que introduzem novas e aterrorizantes vulnerabilidades. O desaparecimento de Earhart representou tanto o triunfo da engenhosidade humana ao conquistar a distância, quanto suas limitações ineludíveis diante da imensidão implacável da natureza. Um enigma resolvido, mas um legado que continuará voando alto na consciência coletiva. O legado imortal de Amelia Earhart. Um mistério resolvido que aprofunda sua lenda. O véu finalmente foi levantado sobre um dos enigmas mais duradouros da história da aviação. A confirmação do achado do Lockheed 10 Electra de Amelia Earhart, após quase 9 décadas de especulação, não apenas encerra um capítulo histórico, mas redefine a narrativa de uma mulher que voou além dos limites de seu tempo. Esse desfecho, tão esperado, não diminui a poderosa figura de Earhart. Pelo contrário, a consagra ainda mais, demonstrando como os mistérios não resolvidos nos cativam e, ao final, nos ensinam sobre nós mesmos. A atração irresistível do desconhecido. O legado de Earhart continua. Somos atraídos pelos mistérios não resolvidos porque eles nos lembram que, apesar de nossos avanços tecnológicos, ainda existem incógnitas no mundo. Essa profunda reflexão de Tony Romeo, o homem que liderou a equipe da Deep Sea Vision e que trouxe a tão aguardada resolução, encapsula a essência de por que o desaparecimento de Amelia Earhart perdurou na imaginação coletiva por gerações. O achado do avião de Earhart não é apenas uma conquista técnica ou um marco arqueológico, representa o fechamento de um capítulo que permaneceu aberto, alimentando a curiosidade e a fascinação global por quase um século. A solução desse enigma não diminui o legado de Amelia Earhart. Muito pelo contrário, o enriquece e completa uma narrativa que serviu como uma espécie de teste de Rorschach para os valores e as preocupações da sociedade americana, e, por extensão, do mundo, ao longo de décadas. Sua história, para além da aviação,
tornou-se um espelho onde cada geração pôde projetar suas próprias aspirações, suas lutas e seus medos. Um símbolo que ressonância, através das eras. Amelia Earhart não era uma simples aviadora, era um ícone cultural, uma mulher que desafiou as expectativas em uma época de profundas mudanças. Sua decisão de tentar circunnavegar o globo, uma façanha audaciosa para qualquer um, em 1937, foi especialmente revolucionária para uma mulher. Em um mundo onde o potencial feminino estava muitas vezes acorrentado por convenções sociais, Earhart ergueu-se como um farol de audácia, independência e possibilidades ilimitadas. Seu desaparecimento no auge de sua fama, pouco antes de o mundo mergulhar na Segunda Guerra Mundial, consolidou seu status como um símbolo poderoso. Na década de 1940, em meio ao fervor patriótico da guerra, ela foi vista como uma heroína que personificava o espírito americano de sacrifício e bravura. Nos anos 70, o florescimento do movimento feminista a adotou como uma pioneira que quebrou barreiras de gênero, inspirando milhões de mulheres a perseguir seus sonhos, não importa quão inatingíveis parecessem. Mais recentemente, sua independência feroz e seu desafio à feminilidade tradicional a tornaram um ícone para as comunidades LGBTQ+, demonstrando a capacidade de sua figura de ressoar através de diversas lutas por igualdade e autoexpressão. O mistério que a envolveu por tanto tempo não foi um mero acidente, mas um catalisador. Em uma era em que o rádio podia difundir notícias instantaneamente, mas a televisão ainda não oferecia uma imediação visual, a ausência de Earhart criou um vazio que a imaginação popular preencheu com intriga, teorias da conspiração e um sem fim de especulações. Essa tela em branco permitiu que sua história fosse reescrita e reinterpretada repetidamente, adaptando-se aos medos e esperanças de cada nova geração. A fusão da ingenuidade humana e a imensidão da natureza. O drama de seu desaparecimento, agora detalhado pela combinação de achados submarinos e terrestres, sublinha uma verdade fundamental. A fascinação por Earhart também reflete a eterna tensão entre a ingenuidade humana e a imensidão da natureza. Seu voo representou o triunfo da capacidade humana de conquistar distâncias e desafiar os elementos, mas seu fim, agora compreendido como um pouso de emergência na água, também nos lembra as vulnerabilidades inerentes à nossa ambição. É um poderoso lembrete de que, apesar de nossos avanços tecnológicos mais deslumbrantes, a natureza, em sua forma vasta e incontrolável, sempre tem a última palavra. O encerramento deste mistério não marca o fim do legado de Amelia Earhart. Pelo contrário, ao proporcionar uma compreensão mais completa de suas últimas horas, sua história se torna ainda mais profunda e ressonante. Não é mais apenas um enigma, mas uma narrativa completa de audácia, perseverança e a incansável busca por conhecimento que, no final, conseguiu revelar os segredos ocultos sob o manto azul do Pacífico. Amelia Earhart retornou, não como uma sombra no mistério, mas como uma lenda cuja história agora é contada por completo.